E sejam muito bem-vindos ao Hodlcast, o podcast sobre Bitcoin e criptomoedas. O meu nome é Guilherme Sanches e eu estou aqui para vos ajudar a compreender melhor o mundo das criptomoedas. O que são, para o que servem e como funcionam. Eu acredito que todos nós podemos ser financeiramente autónomos e livres, na realidade, e que as criptomoedas vão fazer parte do nosso futuro, vão estar implementadas na sociedade e mais tarde, então, vão ser massificadas. Como existem muitas lacunas em termos de informação e formação nesta área em Portugal, apesar de já estarmos a evoluir bastante, mesmo assim eu decidi partilhar informação e conhecimento com toda a gente. Portanto, se vos parecer bem, excelente. Se não vos parecer bem, excelente na mesma, porque nós estamos prontos para arrancar segundo episódio desta terceira temporada. E se por um lado nós antes falámos sobre um tópico muito interessante, que foi o bull market e era toda a psicologia envolvente do nosso posicionamento no mercado. Desta vez eu decidi andar um bocadinho para trás, para o back to the basics, porque acho que toda a gente tem que aprender, tem que estudar, tem que ter conhecimento sobre aquilo que é a teoria e a prática em blockchain e em criptomoedas. E apesar de eu não ser um graduado em tecnologias de informação, felizmente nós vivemos numa era em que a internet é uma das melhores fontes de informação e de conhecimento à face da Terra, e essa é a razão pelas quais vos trago este tópico, é porque também para vos provar que tudo é possível de aprender, mas acima de tudo porque acho que devemos estar focados naquilo que é a evolução do ecossistema, para percebermos então também quais são os projetos que nos fazem mais sentido. Também. E muitas vezes os projetos fazem sentido não só porque dão mais dinheiro, mas sim também porque resolvem mais problemas. E isso é algo que eu também me orgulho de poder fazer parte e de estar a contribuir para um ecossistema mais sustentável e muito mais justo, porque uma das premissas que me interessa também é a liberdade e, como tal, é essencial que nós consigamos perceber como é que essa liberdade é alcançada. Bom, dito isto, nós hoje temos um tópico interessante, que é um tópico, posso dizer em português, não é? POW versus POS, ou POW versus POS. Eu às vezes estou aqui a brincar, mas no fundo isto é a tradução de Proof of Work e de Proof of Stake. Portanto, algoritmos de consenso. Okay? Algoritmos de consenso. E estes algoritmos de consenso são obtidos através do protocolo, ou seja, eles existem de forma diferente em cada um dos protocolos que são criados. Pronto. E é uma diferença significativa entre estes dois estilos, e essa é a razão pela qual nós estamos aqui hoje a gravar, a falar sobre este tema, e por isso é que estou aqui a gravar este episódio. Pronto. Uma das coisas que é importante perceber é que tudo é possível de acontecer e, portanto, aquilo que hoje é verdade, amanhã não é. Ou seja, nós podemos ter um protocolo que tem um algoritmo de consenso hoje e que amanhã decida optar por outro. Vocês já vão perceber mais à frente, alguns de vocês até já o sabem, que é claramente o caso de Ethereum. Ethereum está atualmente a passar por um processo de mudança e está a passar de Proof of Work para Proof of Stake. E nós já vamos perceber o que é que isso funciona, que implicações é que isso pode ter e também as razões pelas quais vai passando por algumas dificuldades dentro da própria rede. Pronto, mas isso é um tema que nós falamos daqui a pouco. Antes disso, acho que é mais interessante avançarmos pelos conceitos e então eu diria que podemos começar por Proof of Work, está bem? Pronto, que é o quê? Cada criptomoeda assenta numa blockchain, portanto numa rede computacional, e essa rede tem de se ajudar a proteger o software, não é? De ataques, e tem também que encontrar um mecanismo que isso acaba por ter um mecanismo de consenso, mas no fundo esse mecanismo de consenso é mais do que isso, não é? É um mecanismo onde
todas as partes comunicam entre si, concordam, têm um modelo de governança para também decidirem quais são os próximos passos para a rede, e o objetivo é então que o consigam fazer sem a intermediação, sem recorrer a um middleman, sem recorrer a uma terceira parte, a uma terceira entidade. Okay? Portanto, termos uma blockchain completamente independente, ter uma blockchain descentralizada, de forma a que então isto seja um modelo mais justo para todos. Todos nós sabemos que a centralização, enfim, tem vários problemas, um dos quais é sem dúvida o poder e a manipulação, a corrupção que está sujeita, não é? E, portanto, a centralização é sempre um ponto muito crítico neste tipo de abordagens. Mas, avançando, obviamente que os dois mecanismos de consenso, algoritmos, são o Proof of Work e o Proof of Stake, e ambos acabam por regular também as transações entre os utilizadores da rede, mas têm propósitos muito diferentes, ou melhor, têm características e particularidades bastante distintas. Pronto, o que é então o Proof of Work? O Proof of Work apareceu na década de 90, e existia inclusive antes da existência da Bitcoin. Salvo erro, era conhecido como o Nakamoto Consensus. E, portanto, este Nakamoto Consensus é, no fundo, um modelo que foi construído para que, recorrendo a hardware que pudesse, e recorrendo também a criptografia, então esse modelo poderia encontrar uma solução para, como uma... Aliás, é uma excelente invenção para encontrar uma solução de como é que a blockchain podia, então, alcançar o consenso. Esse consenso advém da matemática e advém essencialmente da criptografia, e esta também é a razão pela qual nós falamos em criptomoedas. Okay? No fundo, da criptografia utiliza equações matemáticas que são complexas e essa sua complexidade vai sendo ajustada. São equações bastante difíceis de resolver e que só mesmo computadores é que as conseguem, e quanto mais potentes forem, é que as conseguem resolver. E, portanto, essas equações acabam por, depois de serem resolvidas, oferecem uma recompensa a quem conseguiu resolver esse problema. Okay? Pronto, é uma forma de ajustar a dificuldade e também de autenticar essa resolução, e essa também é a forma pela qual são validados os blocos, então, em blockchain, uma blockchain Proof of Work. Pronto, e esta é a forma que nós temos para saber que a transação é autêntica, não é? Ou seja, houve alguém que conseguiu resolver o problema. Pronto. Mas Proof of Work está ligada também à mineração. E muitos de vocês já ouviram certamente este termo, e a mineração é uma forma de utilizar hardware, e esse hardware antigamente podia ser um portátil em casa, mas hoje em dia já não, e estou a falar disto no início da Bitcoin, atenção. Hoje em dia nós precisamos de hardware muito mais complexo e também muito mais caro. Estou a falar de GPUs, estou a falar de ASICs, que são componentes muito particulares e preparadas para este tipo de processo, com recurso a CPUs e placas gráficas bastante potentes, mas sim, também bastante caras, e que tem aqui também uma particularidade que está ligada à sustentabilidade do planeta, ou pelo menos esse é um argumento que muitas das pessoas gostam de utilizar e que não deixa de ser verdade, pronto, mas que comparativamente a um sistema bancário, à manutenção desse mesmo sistema bancário, ou mesmo a um sistema de mineração do ouro, consome muito menos energia, como é óbvio, mas para outros efeitos estou a falar então da mineração ter um custo energético elevado, e, portanto, isso acaba por ser pouco saudável para o ambiente. Pronto. Claro que isto é um argumento
É um argumento válido, mas válido na medida em que o podemos comparar com Proof of Work, com Proof of Stake. E podemos criar aqui uma distinção e tentar perceber se há vantagens e desvantagens em usar um algoritmo ou usar outro. Agora, não é de todo uma desvantagem da Bitcoin face ao sistema bancário tradicional ou face à mineração do ouro. Isso aí garanto-vos que não é. Porque vocês, para manterem uma estrutura mundial de extração de minério, minas, ou de bancos, prédios, contratar pessoas, são estruturas megalómanas que têm um custo altíssimo, altíssimo, altíssimo. E, portanto, nós precisamos de um sistema muito mais eficiente e mais barato, mais transparente, mais livre, mais rápido, e, portanto, essa é a razão pela qual existe Bitcoin. Apesar de, obviamente, aqui em termos de rapidez, já termos outras soluções, tá bem? Mas pronto, vamos voltar aqui então a este tópico. Portanto, a ideia original do Proof of Work é esta, tá bem? Os computadores têm que... requer-se que os computadores tenham uma performance relacionada com um trabalho, ok? Relacionada com um trabalho. E esse trabalho é aquilo que garante a recompensa para o minerador. Pronto, para o minerador. Esse minerador, atualmente, em Bitcoin, recebe 6,25 Bitcoin por bloco. Isto está, obviamente, é um tema que está relacionado com o halving da Bitcoin. Salvo erro, é o meu e o vosso quinto episódio, não é? Acho que é o quinto episódio do Hodlcast que fala sobre o halving, o mais recente, o terceiro halving de Bitcoin, aconteceu em 2020. Também acontece mais ou menos 4 em 4 anos, a cada 210 mil blocos existe esta redução da recompensa para metade, não é? Ou a redução da emissão de moeda para metade, e, portanto, o próximo será uma redução para 3,125 Bitcoin por bloco, que vai acontecer certamente em 2024. Okay? 2024. Pronto. E, portanto, a blockchain, como é óbvio, tem blocos que são alinhados cronologicamente, não é? E, portanto, esses blocos, no caso de um algoritmo Proof of Work, são minerados pelos participantes e que trocam esta energia computacional para minerar o bloco e para receberem uma recompensa. Okay? Tem que a correr um software específico, que é um software da Bitcoin, um nó de Bitcoin, para poderem então validar transações e também prevenindo, obviamente depois também conseguem prevenir ataques, double spending, o 51% attack já é outra coisa, o ataque de 51% que é haver uma dominância da rede. Em Proof of Work há aqui uma questão que é necessário, esta é uma desvantagem já agora, que é quem tem muito capital tem a possibilidade de ter pools gigantescas de mineração, inclusive muitas vezes até aluga os seus serviços, mas atenção que eu considero que isto é uma desvantagem também de Proof of Stake, tá bem? Porque quem tem mais capital também pode comprar mais tokens. Mas pronto, já lá vamos. Estávamos a falar de Proof of Work. Pronto, mas basicamente é isto, não é? O minerador resolve um problema complexo com a sua máquina, e esse processo é um processo de hash, é um processo de hashing, e por isso é que muitas vezes vocês ouvirem quando há uma transação, perguntam qual é o hash da transação. O hash é como se fosse no fundo o código que nos remete para uma transação, e atenção, não confundir o hash com a public ou a private key, são coisas diferentes. A public key é o endereço que vocês partilham com o IBAN, e a private key é um endereço que vocês normalmente têm como seed phrase, é como se fosse a vossa password criptográfica. Okay? Há sempre um par de chaves. Para cada chave pública existe uma chave privada e vice-versa. O hash é apenas referente a uma transação. Está bem? Pronto. E, portanto, a participação pode ser feita por qualquer pessoa que queira entrar na rede. Está bem? Entrar na rede. Pronto. O Proof of Stake é um processo diferente. Porque
está desenhado ou seja, o consenso depende da quantidade de tokens que um participante detém. Existem várias formas de Proof of Stake. Eu falo nisto também no livro, ok? Eu não gosto de estar sempre a puxar para o livro, porque eu falo disto em várias coisas, não é só no livro. Mas no caso do livro, falo nisso porque temos, como referi, várias criptomoedas e vários tokens. Existem vários algoritmos de consenso e alguns são similares. Temos o Proof of Stake e depois temos também Liquid Proof of Stake, temos Delegated Proof of Stake, porque já são formas de otimizar o processo de Proof of Stake, ok? Mas no fundo, normalmente até a forma como uma rede, uma blockchain funciona, com Proof of Stake, exige que os participantes bloqueiem os seus fundos, ou seja, a quantidade de moedas que pretendem, exige que eles coloquem os seus fundos bloqueados, ou seja, quase em freeze, não é? E que estejam então assim ao serviço da rede. Se tiverem uma quantidade de capital relevante, e isto depende muito de criptomoeda para criptomoeda, ou se também se tiverem algum conhecimento de estar a correr um nó na rede, ou podem também, inclusive, ter uma staking pool. Essas pessoas normalmente são os validators, são considerados os validadores, porque são essas pessoas que são responsáveis por validar os blocos na rede. Tem que estar sempre online, não é? Tem que ter um software específico do protocolo que estão aqui a minerar, chamemos-lhe assim. E, portanto, essas pessoas são os validadores. No entanto, as pessoas que têm algum capital em alguns tokens, eu não sou validador, já agora, sou um delegador, sou o delegator. Pronto, como eu estava agora a referir, são então os delegators, os delegadores. Pronto, nós, no fundo, o que é que faz a maior parte das pessoas? Nós pegamos as nossas criptomoedas e delegamos a um validador da rede. Okay? Portanto, é quase como se nós bloqueássemos as nossas moedas nessa pool, nessa staking pool. O validador valida então os blocos e normalmente fica com uma pequena comissão e depois acaba por nos entregar o juro, a parte da recompensa desse processo. Okay? Desse processo. Pronto. No fundo é como se nós ficássemos com as fees da rede, okay? As taxas da rede. Pronto, mas de qualquer das maneiras, isto é feito através de um smart contract, normalmente, mas só apenas em protocolos que têm tokens nativos. Por exemplo, em Tezos é assim que isso acontece. Cardano também vai acontecer, ou melhor, são protocolos que já têm staking, alguns já têm tokens nativos, outros não têm. Okay? Pronto. Será o caso, por exemplo, da Avalanche, Solana, também são boas redes e boas blockchains, projetos com muito futuro, ou por exemplo Terra Network, o token Luna, são bons exemplos de onde isto acontece. Pronto. E que já agora, este processo onde nós delegamos os nossos tokens a um validador é um processo denominado de staking, porque isto é Proof of Stake, portanto staking. E essa é a razão pela qual eu, desta vez, vou ser bonzinho e já estou a revelar qual é o título do próximo episódio. E é precisamente esse, adivinharam? Staking, ok? Eu já tenho falado muitas vezes sobre staking, que é uma ótima forma de ter um rendimento passivo e dentro de criptomoedas. Adoro estar a fazer staking, mas atenção, o staking também tem um timing mais ajustado, na minha ótica, porque é sempre importante nós interligarmos aqui a nossa veia de investimento e, portanto, às vezes não compensa ter o nosso dinheiro parado a receber um juro e compensa 1000 vezes apostar numa perspectiva de crescimento, para depois então sim capitalizarmos e um dia mais tarde possamos reforçar posições e possamos voltar ao staking. Claro que do ponto de vista tecnológico, de aplicabilidade prática, idealmente isto não existia porque a rede se manteria estável, seria um ecossistema que estaria a suportar atividades no mundo real, não é? Mas para todos os efeitos, como investimento, existem momentos em que não é para estar a fazer staking,
é sim para vender e ter profit. Pronto. Mas isso é um outro tema que nós lá chegaremos. Eu já referi há pouco, e posso revelar agora também, uma das criptomoedas que está a fazer a sua migração de Proof of Work para Proof of Stake é Ethereum. Esse é provavelmente o caso mais mediático. Está claro que do ponto de vista dos developers, portanto dos programadores, isto tem um bom argumento, é que isto será, do ponto de vista de meio ambiente, será mais sustentável, portanto acabamos por não estar a gastar doses brutais de energia, de eletricidade. Também há aqui também o argumento, e isto já é aqui uma comparação de Proof of Work, Proof of Stake, que acaba por ser mais resistente aos monopólios, não é? E à centralização do poder, porque... e mais, a centralização de poder e a centralização da informação, que é, se eu tiver aqui uma veia muito geek, eu vou conseguir construir uma mining, ou seja, ter equipamento de mining, de mineração. Mas se eu não souber, eu não consigo. Não é? E, portanto, isso dá vantagens a quem é mais focado na área da IT. No caso do Proof of Stake, isso não acontece. Qualquer pessoa pode participar. Claro que as pessoas podem dizer assim, mas eu não sei fazer staking, eu não percebo. É muito mais fácil de aprender do que aprendermos a minerar. Ok? Pronto. Mas, para todos os efeitos, essas são uma das vantagens, mas Ethereum passou aqui um processo, e eu julgo que ainda vai passar ao longo do tempo, que é esta migração para Ethereum 2.0, Ethereum 2.0, que é, se por um lado nós vamos ter os utilizadores felizes porque vão conseguir ter staking. Portanto, vão conseguir ter um rendimento passivo em Ethereum. Se correr bem, as taxas também vão baixar. E aqui relacionado com as taxas está o EIP 1559 ou o EIP 1559, não é? Que é uma proposta para então haver aqui um burn de tokens, queimar alguns tokens, fazê-los desaparecer do mercado em prol de valorizar a moeda e, por outro lado, também então haver menos pagamento para as taxas. Então as taxas serão mais baixas, certamente. Portanto, participantes contentes, programadores, se a rede for mais barata, também se mantém Ethereum, se não, vão acabar por migrar para outras blockchains mais baratas, nomeadamente, e mais rápidas, vamos ser honestos, nomeadamente Cardano, EOS acho menos provável, Tezos também acho menos provável, acredito que no futuro também venhamos a ver boas novidades de Algorand, Solana, Avalanche, enfim. Há toda uma panóplia de projetos que acaba por ser interessante. E, portanto, eles podem migrar. Quem não está nada contente são os mineradores, como é óbvio. Os mineradores querem Ethereum Proof of Work porque investiram muito dinheiro em máquinas, em computadores, não é? Portanto, em componentes, em hardware específico de mineração e, obviamente, que isso tem que ser pago, não é? Tem que ser pago. Pronto, e aliás, e muitas vezes o Proof of Work tem esta limitação. Nós temos que perceber, é o CPU, são as placas gráficas, ou seja, é tudo complementar do hardware, é a temperatura do local onde isto está instalado, é a umidade, é o ruído. E, portanto, Proof of Work tem aqui algumas limitações. Ok? Pronto, normalmente em Proof of Work e Proof of Stake, o primeiro bloco é conhecido como o Genesis Block. E portanto, depois os outros blocos vão ser a seguir, não é? Pronto, portanto, isso acaba por ser interessante. Outra das coisas interessantes é, de facto, a quantidade, ou seja, a percentagem de profit que nós podemos criar com Proof of Stake ao invés do Proof of Work. Enquanto que nós, no Proof of Work, temos uma quantidade específica e limitada de unidades de moeda ou tokens por bloco. Aqui também é um pouco assim.
mas é variável, porque nós acabamos por ter percentagens de staking diferentes em função do protocolo onde estamos a fazer staking. Okay? Pronto, mas isso é um tema que eu vou querer abordar mais à frente no próximo episódio, que assim acho que é bom, já ia aqui puxado pela minha veia mais jovial, acho que é fixe. E vocês sabem que eu uso isto muitas vezes, portanto tudo bem. E então acho que bolas de tempo, perdi agora com esta questão do jovial. Mas pronto, acho que é um tema bom para dar seguimento, não é? Para termos então um episódio sobre Proof of Work, Proof of Stake, e então falar de staking a seguir. Há algumas pessoas que estão mais próximas de mim já ouvem falar de staking, já fazem, sabem o que é, mas muitas vezes falham na compreensão teórica daquilo que é o staking. E então eu acho que é sempre importante fornecer este tipo de informação. Ok? Outra das questões que eu acho que é relevante de referenciar, já sabem que eu vou saltando sempre aqui um bocadinho de temas, não é? Que é, enquanto no Proof of Work, que está relacionado com este tópico, ou seja, mas enquanto no Proof of Work a recompensa é, portanto, definida pelo bloco, no caso do Proof of Stake, a quantidade de recompensa é determinada em função da quantidade de moedas. Portanto, nós podemos sempre aumentar a nossa quantidade de moedas. Claro que este argumento é válido para, por favor, nós também podemos gastar mais dinheiro a minerar, não é? Portanto, no fundo, nós temos sempre que investir mais capital. E na realidade, tecnicamente, em Proof of Stake não é mineração, não se chama mineração. É um bocadinho... os miners têm outro nome, são os forgers, ok? Porque no fundo não há um block reward, há sim uma emissão de moeda, porque está relacionada com a fee de transação nessa blockchain. Mais coisas que sejam importantes sobre este tema. Eu acho que isto é mais para staking, a questão do mínimo de moedas, nós falamos sobre isso mais à frente, e eu acho que isso é importante. Okay? Pronto. Apesar de que, no caso Proof of Stake, eu acho que isto é um ponto relevante, é que, se por um lado em Proof of Work toda a rede tem que estar a querer resolver o problema, não é? Portanto, se estamos a minerar, ponto final. No Proof of Stake, muitas vezes, os vencedores são escolhidos de forma aleatória. Okay? Existem alguns casos em que se escolhem um determinado número de pessoas, é o caso de Tezos, escolhem 21 pessoas, com alguns critérios, Algorand é completamente aleatório, portanto, isso também acaba por ser mais justo. E eu acho que Proof of Stake vai ter muito mais futuro do que Proof of Work. Em termos de segurança, talvez Proof of Work seja um protocolo mais seguro, seja um algoritmo de consenso mais seguro, desculpem. Okay? Não um protocolo, mas sim um algoritmo de consenso. E então eu acho que é mais seguro, apesar de também ter aqui uma grande por exemplo, em Bitcoin, 50% do hash power está, no mining power, está na China, não é? Portanto, a questão da descentralização até pode vir a ser colocada um bocadinho em causa, e isto pode acabar por ser um problema. Mas, para todos os efeitos, o mais importante, a meu ver, neste tipo de questão, é que então existe uma descentralização na utilização da Bitcoin. E à medida que essa Bitcoin entra no mercado, nós então possamos distribuí-la pelas pessoas, não apenas pelos mineradores, e não ter influência de uma terceira parte. Eu acho que isso acaba por ser aquilo que é mais relevante. Okay? Pronto, no caso do Proof of Stake, normalmente nós assistimos a staking pools
e como há aqui um incentivo extra para criar uma staking pool, é muito comum nós vermos staking pools diferentes. Claro que muitas vezes nos projetos, quando estão a começar, há uma pool maior, que pode querer ter dominância da rede, mas isso tem tendência para se extinguir à medida que o projeto vai avançando, porque muitas vezes outras staking pools também conseguem oferecer outros tipos de incentivos. E existem participantes que têm uma preocupação adicional com a descentralização e, portanto, preferem 1000 vezes colocar ou delegar as suas criptomoedas ou tokens para um validador um pouco mais pequeno do que estar então a alimentar uma pool muito grande e se calhar muito gulosa também, não é? Pronto. Mais coisas assim que sejam relevantes para este tópico. Eu diria que é claramente a facilidade de utilização. Ou seja, qual será aquele que é mais fácil para quem está a começar? Obviamente que é Proof of Stake. Oi? Tive aqui um problema com o meu micro, peço desculpa. Obviamente que é Proof of Stake, ok? E é Proof of Stake porquê? É Proof of Stake porque o Proof of Stake acaba por ser muito fácil, é fácil de aceder, porque muitas vezes vocês, quando querem fazer staking, não têm que estar muito preocupados. Hoje em dia já existem ferramentas nas exchanges, em wallets, que basta vocês com meia dúzia de cliques, meia dúzia, se calhar até estou a exagerar, às vezes 2, 3 cliques, estarem a fazer staking e estarem a ser recompensados por estarem a bloquear as vossas criptomoedas ou tokens. Enquanto que em Proof of Work isso não acontece de todo, ok? É um processo muito mais complexo, eu acho que depois, a este nível, em termos de escolha de projeto, isso também é um ponto relevante para este tópico, porque depende muito. Eu não gosto de escolher os projetos só baseados em Proof of Stake ou Proof of Work, como é óbvio. Isto é apenas um tópico. É muito mais interessante perceber aquilo que os projetos pretendem resolver, mas, de qualquer das formas, existem sempre muitas opções, não é? Pronto. E, portanto, EOS, Cardano, tem formas diferentes de Proof of Stake. Por exemplo, Cardano, vocês podem fazer staking na wallet Cardano, numa delas, na Daedalus ou na Yoroi. Sei lá, Tezos também podem fazer, ou Cosmos, por exemplo, podem fazer também numa wallet multi-currency, ou seja, a Exodus ou a Trust Wallet permite isso, mas nós falamos melhor sobre este tópico lá mais à frente. O que eu queria referir sobre este tema era, por exemplo, muitas vezes existe aqui uma forma de delegar o Proof of Stake e então é um sistema de votação em que qualquer pessoa que tenha um determinado token seja mais ativo dentro da rede e pode votar em quem considera mais indicado para a produção de cada bloco. Ou seja, há aqui uma delegação de responsabilidade que acaba por ser bastante interessante. Pronto. Existem depois outros tipos de protocolos, por exemplo, a VeChain utiliza Proof of Authority, que acaba por ser um bocadinho mais centralizada. Pronto, eu não estava a trazer Proof of Authority para aqui, mas isso também existe. Existe também o Liquid Proof of Stake, que acontece em Tezos, por exemplo, que em vez de dar poder apenas aos principais detentores de maiores quantidades de criptomoedas ou tokens, distribui o poder de votação de forma mais proporcional pelos tokens holders, ok? Pronto, mas com base em liquidez. Pronto. Enfim, eu gosto, por exemplo, de Algorand neste aspecto, porque a Algorand faz este processo de forma completamente aleatória e então acho que é mais interessante. Como proposta, porque acaba por descentralizar muito mais o protocolo, não é? Pronto. E atenção, mais uma vez, eu não estou a falar de preço, estou apenas a falar de projetos, tá bem? Existem cada vez mais projetos com Proof of Stake, por razões óbvias,
porque já à medida que fomos falando, acho que deu para perceber. Não sei se no futuro não faria sentido existirem também modelos híbridos, em que temos Proof of Stake, mas também temos Proof of Work, apenas por uma razão, apenas para criar aqui uma camada de segurança adicional que seja mesmo impenetrável, percebem? Porque às tantas Proof of Stake, enfim, podem haver também alguns riscos, não é? Como termos as nossas criptomoedas muitas vezes paradas numa wallet, numa hot wallet ou numa desktop wallet, mas sem outro tipo de proteção adicional, a pool não ter uma rentabilidade ou nem sequer, ou desaparecer, não é? Porque o validador não está a fazer bem o seu trabalho. Portanto, também tem que haver aqui alguma confiança na rede. Pronto. Dito isto, o modelo híbrido poderá ser uma opção, e essa opção é nós ter uma parte dos processos que acontecem em Proof of Work e ter uma outra parte que acontece então Proof of Stake, ok? Acho que deu para criar aqui as diferenças entre estes dois protocolos e, portanto, espero que isto também tenha sido útil em termos de informação. Eu sei que é um podcast, é um episódio um bocadinho mais educativo, mas acho que faz parte. O próximo episódio também vai ser educativo, mas eu já vou falar de coisas mais concretas, onde é que podem fazer staking, quais são os APRs, não é? Portanto, quais são as percentagens de juros de cada protocolo, perceber quais são as diferenças, e sim, avançar um bocadinho em staking, porque nós depois havemos de entrar aqui um bocadinho mais na descentralização, que é um tema importante, e portanto temos outros temas muito relevantes para falar ao longo desta terceira temporada. Pronto, sendo assim, agradecer. Eu hoje decidi avançar logo para o tema, mas acima de tudo agradecer mais uma vez as mensagens, os e-mails, os comentários, os likes, as partilhas. Estou a crescer claramente no Instagram, Facebook também um bocadinho, onde se nota um crescimento muito maior é no número de ouvintes do podcast, nas encomendas do livro também, obviamente, e em termos de sessões de consultoria e de membros do grupo. Portanto, enfim, estamos a crescer, estamos a aproveitar ao máximo este ecossistema, estamos a aprender, estamos a ganhar dinheiro, não há nada melhor. Não há nada melhor. Pronto, sendo assim, encontramos-nos já no próximo episódio. Combinado? Até já! Tchau!